Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Felipe Luiz na esquerda, ok, a defesa. O meio-campo começa com o Arão ali de primeiro homem, aí ó. Aí se botar o Thiago Maia de segundo homem e colocar o Andreas Pereira de terceiro, ele não foi tão bem como ele foi de terceiro homem. Aí tem o Vitinho por um lado, o Michael pelo outro e o Pedro centralizado, Zé. Fazendo a comparação em cima do que os meninos já disseram, quem você acha que muda mais? Então, aí para você ver a diferença da questão da parte técnica, que é o que eu insisto em Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Vitinho não tem a mesma capacidade de improviso e de enxergar o jogo como tem o Arrascaeta, que seria jogando por dentro, né? O Everton Ribeiro, os movimentos que ele faz, não são os mesmos movimentos que, por exemplo, o Vitinho, que vai jogar por dentro, eu acho que o Michael pelo lado. Não faz, ele fecha. Por quê? Porque ele abre os espaços para o corredor, ele tem a possibilidade de fechar, e aí o Gabigol sai pelos lados né, pelo lado direito para aproveitar e cria-se um espaço ali para eles poderem jogar. Isso que é a grande diferença. Se você pegar o time do Atlético, ele tem uma base e aquela base vai fazer a mesma coisa. Você sabe mais ou menos como o Atlético vai jogar. O time do Flamengo mudam as características por conta das mudanças de peça, né? E aí, a gente está falando sobre Andreas Pereira jogar na frente. Eu não vejo, pode jogar até assim, um 4-3-3, porque você tem uma variação. Ele pode jogar de frente, ele pode se projetar nos espaços vazios, e aí você tem a capacidade do treinador, e aí entra o Renato, de falar para ele, não quero você de costas para o gol, eu quero você de frente. Então você vai ter o corredor pelos lados, você vai ter a possibilidade de chegar junto ali do Pedro, porque o Pedro não é como o Gabigol de sair da área para jogar fora da área. O Pedro é a referência. Pedro é o pivôzão, ele até tem esse movimento. Então o que acontece? Jogam no Pedro, o Pedro pode escorar e aí você tem a chegada tanto do Thiago Maia como também a chegada do Andreas Pereira por dentro. Então tem uma série de variações táticas por conta das características que acabam mudando, né? Mas eu vejo muito hoje essa questão dos adversários. Olha o tanto que o Zé pontuou de variação, de mudança. Você sai completamente daquele Flamengo que o torcedor sabe de cor e salteado do 1 a 11, que você coloca em campo, fecha o olho e você sabe o que ele pode te entregar com bola. Você tem ainda um Léo Pereira que não está passando confiança e segurança nenhuma, você está mudando a dinâmica da zaga. O teu meio de campo que funcionava muito bem com o William, quase que colado ali na mesma linha de um Andreas Pereira, você já está invertendo, você não sabe exatamente o posicionamento de um Andreas ou do Thiago Maia, já é uma dinâmica diferente do que quando você tem a Arrascaeta à frente, e aí você troca para Vitinho, Michel e Pedro. É completamente diferente de Ribeiro, Bruno e Gabigol. Então, tipo assim, são muitas dinâmicas alteradas, e aí não é questão de que não tem um elenco forte. Tem um elenco equilibrado, interessante. Só que não adianta. O teu 1 a 11 é muito acima da média. E se você muda nos 3 setores ali, você obviamente acaba tendo uma oscilação. E se chegar em campo hoje e tiver uma oscilação, tiver uma mínima dificuldade, não é que o Renato já não vale nada, que o time não entrega. Não. É porque isso vai acontecer. Olha o tanto de setor que você está alterando. Por exemplo, o jogo contra o América. Sim. Hoje é um jogo mais difícil. Então a concentração, também, né? A atenção vai ser diferente do Flamengo. Porque não vai poder jogar como jogou contra o América. Porque senão perde o jogo. O que foi, Facinca? Você falou aí? Não, mas tem por onde jogar, para ambos. O Flamengo, principalmente. O banco de reservas do Flamengo, se você olha nessas substituições, ele até tem um pouco mais de qualidade que o banco do Atlético Mineiro. E dá para fazer. Aí vai a versatilidade do técnico. Aí você tem uma eventualidade. Porque ele não está deixando de escalar o melhor dele porque ele quer. Ele está deixando de escalar porque existem N fatores, né? Por exemplo, seleção, lesão, suspensão, etc., que vão fazer com que ele não escale. Aí você tem de usar o elenco. É para isso que você se prepara, para isso que o Flamengo se preparou. Então o técnico tem que trabalhar com a versatilidade dele mediante a base de escalação, ao padrão encontrado. Encontrou um padrão? Claro que muito do padrão se dá pelos atletas em campo, mas os que vão substituir têm que ter essa noção e a percepção de trabalho diário de que eles em algum momento vão entrar para tentar manter esses caras, ou pelo menos aquilo que eles apresentam, na mesma rotação. Então dá para o Andreas, até pela competência europeia que ele tem da formação, fazer as duas funções. Hoje eu jogo um pouco mais à frente em vez de ser o segundo volante. Eu posso subir o Arão para ser o segundo volante e abrir o jogo com o Thiago Maia. E aí eu tenho o Vitinho, que naturalmente sempre foi um ponta na carreira dele para abrir o jogo por fora e cortar por dentro quando necessário, para trabalhar com o Andreas. O Michael já é aquele cara mais agudo. E um centroavante que é espetacular, que é o Pedro. Então assim,
Dá para ter um pouquinho mais de calma em relação a esse tipo de problema que o Flamengo tem pela frente, porque ele tem muitos desfalques diante do adversário que é forte, que é o Bragantino, mas ele tem a condição de fazer um jogo extremamente parelho ou até melhor e ganhar. O pessoal na hashtag Sormani tá falando assim, o Galo Diamantina fala o seguinte, só queremos a vitória, o que importa são os 3 pontos, 1-0 é goleada e é isso aí. O JMSP, que é flamenguista, fala assim, se com esse time dos 9 pontos em disputa, o Flamengo não fizer 7, então fecha para balanço, Fábio Sormani, porque a gente está falando da diferença de maneira de jogar e o Facincani pontua que dá para jogar de outra maneira e continuar competitivo, né? Você acredita nesses 3 pontos contra o Bragantino? Não, se vai ganhar do Bragantino, eu não sei. A campanha do Bragantino em casa é melancólica. Eles perderam para a Chapecoense. A única vitória da Chapecoense no campeonato foi obtida em Bragança diante do Bragantino por 2-1. O Bragantino tem só 2 vitórias em casa. Ele não joga bem. E no jogo passado ele vencia o Corinthians por 2-0 e cedeu um empate em 5 minutos, nos últimos 5 minutos finais. Então, eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar o jogo. Em que pese o tabu. Agora, eu estava entendendo aí, compreendo o que os companheiros falaram, mas eu acho que o técnico não pode ser refém de um esquema. Não pode. Ele não pode, porque se ele perde um jogador, o que ele faz? Vamos supor que o Everton Ribeiro não tivesse na seleção brasileira, que ele tivesse lesionado. E é uma lesão que ele vai ficar de fora 1 mês. E aí, você perde o campeonato? Você tem que ter alternativa para isso. Por isso que você tem um elenco repleto. Você não pode ficar engessado só com o sistema de jogo. Mesmo sem ter o Everton Ribeiro, eu reconheço, concordo com todo mundo, vai fazer muita falta. Discordo de quem acha que o Everton Ribeiro tem que ir para o banco. Discordo, mas eu só pontuei agora há pouco dizendo que tem muita gente que pedia o Everton Ribeiro no banco. Entendeu? Eu discordo disso. Acho que ele vai fazer muita falta. O Arrascaeta faz muita falta. Mas e se lesiona? Como é que faz? Você tem que ter alternativa. O Zé Elias pode citar um exemplo, porque ele viveu isso em 2004. Quando o Santos perdeu o Robinho por várias partidas por conta do sequestro da mãe dele. O Vanderlei Luxemburgo criou uma alternativa lá, botou o Basílio para jogar com o David. E o Robinho era um grande jogador do Santos. Era talvez o grande jogador do futebol brasileiro naquele momento. O Santos não deixou de ganhar o campeonato por causa daquilo. O Santos foi lá e ganhou. Eu não acho que a gente pode ter que ficar chorando aí a ausência daquele, com que o elenco o Flamengo tem. Gente, que é isso? Se um técnico não tem alternativas e variações, ele não pode ser treinador. Não pode ser treinador, sinceramente. Se você pede um Everton Ribeiro para colocar no lugar dele o Berril, aí eu concordo. Claro. Vai entrar o Berril. Mas não é isso que vai entrar. São jogadores inteligentes, jogadores com capacidade e que eu não acho que o ritmo do Flamengo vai cair tanto por conta disso, não. Desencavou o Berrio. Aqui, então, Bragantino fora, Fortaleza fora e Juventude em casa. São esses os 3 jogos do Flamengo agora nessa data FIFA, né? Data FIFA. Ô, Pedro, desses 9 pontos, tem que fazer quantos? Tem que fazer, é pesado, né, Dani? Oh, meu Deus. Tá na obrigação hoje, hein? Ela tem que fazer, qual é a obrigação? O ideal seria que... Não, o ideal é que faça 9, ué. Como é que eu vou perguntar isso? O ideal Mas se quiser ser campeão, tem que fazer, então, Pedro. Se quiser ser campeão, agora chegou a hora, tem que fazer. A prima da... O ideal é fazer 9. A Dani, né, a esposa do Pedro, chegou, tá mandando mensagem aqui pra mim. Ela chegou cheia de ordem, de tem que ser... O ideal é fazer 9. Se o Flamengo fizer 6, né? Se o Flamengo fizer 6 nessa sequência, tiver um tropeço, dá para ser considerado uma tragédia, mas é o que a gente está falando. É um time que vai sentir bastante essa situação de data FIFA, de desfalque, que vai ter também em novembro. Então, assim, o ideal, que é competir, vamos colocar aqui em pé de igualdade, o Flamengo, condições normais de temperatura e pressão, ele tem que projetar 7 a 9 pontos em 3 jogos em todo o Campeonato Brasileiro. Só que ele vai ter talvez uma queda de mobilização, o cara que está suspenso, o cara que está desfalcando a sua equipe. Então, se ele fizer 6, não dá para a gente virar daqui a 3 jornadas e falar: eita, o Flamengo só fez 6, hein? Vocês falaram lá que tinha que fazer de 7 a 9. Não, eu acho que de 6 também não é uma tragédia. O problema está muito mais do outro lado. Não sei se foi Facincani ou Sormani que falaram. O Atlético só está se preocupando em abrir o seu caminho.
Peraí, meta a gente. dele é essa. Desculpa Claro, te interromper, mas o Domingos Paulo Divino da Silva, eu vou ler o nome inteiro dele aqui, porque ele reparou uma falta ali na nossa tela. A gente colocou na escalação o Michael de um lado e o Vitinho do outro, porque ele coloca aqui. Por que vocês não colocaram o Bruno Henrique como desfalque e não colocou ele na escalação? Colocou é porque ele embaixo. não. Estava embaixo? Eu não Tava reparei embaixo também. É Tava porque ele embaixo não numa- treinou. Tava Ele embaixo. pode não ir a campo porque ele está com estiramento, né? Senhor, é Domingos, né? É, Senhor Domingos Paulo Não, Divino se da tiver com esse Silva. estiramento, ele não joga. Senhor Domingos, muito obrigado pela audiência. Estava embaixo. Eu não reparei também. Bem pequenininho, que está fora por desconforto muscular. E é bom lembrar, né? Nos 2 últimos jogos, contra o Barcelona, já lá em Guayaquil, tem um momento do primeiro tempo que o Bruno para, leva as mãos, a perna. Final de semana, a mesma coisa. Então, muito provavelmente, está tendo que segurar agora para não esticar a corda. Para não estourar depois e perder mais jogos, né? E ele é um jogador que nesse caso, realmente é melhor esperar, porque ele é explosão. Ele depende muito, né, Zé? Ele depende muito da explosão. Então, é o risco de ele dar um pique e sentir, e aí ficar fora. Né? E aí na cabeça dele, fala assim, pô, será que eu dou o pique? Será que eu tô com incômodo aqui, E aí ele não já vou perde fazer? E metade aí ele do não futebol consegue dele. jogar da forma como Para ele... fazer a meia bomba, coloca alguém que vai correr. Também concordo. Eu acho que o Facincani tinha chamado também, né, Facinca? Acho que era para falar da questão dos pontos, desses 9 pontos, era isso? Ele tá Sim, chamando para cachorro, corroborar né, o que será? o Pedro falou, né? Porque... Não, ao contrário. O Atlético hoje ele tem uma Tem mais recado, é vantagem isso? de 10 pontos. Claro que a vantagem ideal, né? A vantagem é aquela que caso o Flamengo some os pontos atrasados, ela fica em 6 pontos. Então você somando 9 pontos, você tira esses 6 e você ainda tem os 3 que você precisa tirar dali pra frente. Entendeu? Então o ideal é o Flamengo fazer 100% de aproveitamento. O ideal, é por isso que eu não perguntei o ideal, né, Sormani? Porque o ideal é ganhar todos os jogos, Mas fala, Sormani. Claro. Então pronto, Não, só ainda em relação ao Atlético, né? Desculpa, nós estamos falando aí do Red Bull e Flamengo. Eu obtive uma informação que do meio campo para frente vai ser Jair e Alain, Dylan, Nacho e Keno e o Hulk lá na frente. Opa, Essa então vai ser olha a aí, escalação do Facincani. Atlético para hoje. Uma pessoa que me Confiável. passou isso aí, entendeu? Então bateu com aquilo Então, que eu falei. Ponto pro Facinca, Exatamente. hein? Vai jogar. A gente só Vai pega ao no pé gol, vai dele. jogar com 3 o volantes. Ponto Tietchan pro tá fora. Facinca. Tietchan tá Exato. fora. E na zaga parece que vai o Hever mesmo. A dúvida tá aí na zaga, o Hever ou o Igor Rabelo. Mas no meio campo à frente é aquilo lá, entendeu? Foi uma pessoa que passou para mim aqui agora. Uma pessoa Sei sim. altamente confiável. Você que está em casa pode anotar essa escalação, porque ela vai estar em campo mais tarde no jogo contra a Chapecoense. Olha aqui, ó.